queridos, tudo bem com vocês? Saudações aqui do professor William. Hoje a gente vai dar continuação aí no nosso conteúdo, falando sobre mais um composto orgânico. Esse também é muito complexo e a gente conhece ele como ácidos nucleicos. Então nesse capítulo 12 a gente vai entender o que sobre ele? Estrutura, replicação, porque nossos ácidos nucleicos, DNA no caso, precisa ser replicado, e a função desse ácido nucleico, beleza? Então, esse ácido nucleico, trazendo aqui para o senso comum DNA e RNA, ele é muito trazido na cultura pop, como em séries de investigação, série policial, e até mesmo quando você fala de alguns tipos de mutação. Tá? Tudo isso envolve o quê? DNA. Tá? Então a gente tem aqui a série do Flash, onde ele trabalha na polícia científica, então ele está sempre envolvido com essa questão de material genético. Uma série muito conhecida, CSI, mesma coisa. Você tem lá os profissionais sempre em busca de quê? Impressões digitais, material genético. De onde é esse material? Saliva, aí pode ser um cabelo, pode ser uma guimba de cigarro, pode ser um copo, pode ser, sei lá, material líquido espermático, enfim. Qualquer uma dessas coisas contém sim material genético. Tá? E tem alguns métodos de você extrair esse material genético de algumas frutas, para vocês observarem isso na prática. A gente tem o experimento com morango e o experimento com banana. Né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar experimentos bem simples, com materiais que vocês têm em casa, álcool, detergente, fruta mesmo, saquinho plástico, né? Que vocês podem fazer para estar fazendo a extração desse material genético, desse DNA no caso. Tá? Mas peçam a ajuda dos responsáveis caso vocês tenham que manusear algum material aí que seja mais inflamável, coisa. Então esse ácido nucleico está muito presente no senso comum e às vezes a gente nem se dá conta disso. Tá? Então, fazendo aqui uma introdução sobre o nosso conteúdo, aqui a gente tem uma dupla fita, tá? Já começando a dividir por aí. Dupla fita é DNA, fita simples é o RNA. A gente vai ver as funções de cada um mais à frente. Tá? E o que seria esse DNA? Ele vai funcionar como se fosse um livro de receitas do nosso corpo. Tá? É dentro desse DNA que vai ter todas as informações sobre o seu organismo. Tá? Desde a forma da sua unha até a cor dos seus olhos. Tudo vai estar presente aonde? Nesse DNA. Então ele vai abrigar todas essas características genéticas do indivíduo. E isso pode ser passado para frente através da reprodução. E como que você recebeu as características que você tem? 50% veio do seu pai, 50% veio da sua mãe. Isso se deve ao quê? À fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Mais à frente, quando vocês forem estudar sobre genética, vocês vão ver como que ocorre essa interação. Por que eu puxei a cor de pele do meu pai? Por que eu puxei a cor dos olhos da minha mãe? Mais à frente a gente vai entender sobre isso. Tá? Numa próxima oportunidade, quando a gente falar de genética, eu vou apresentar isso a vocês ou outro professor de biologia. Tá? Então, se a gente olhar para aqui, a gente vai ter essa dupla fita com essas letrinhas ali, A, T e CG. Essas letrinhas são as bases nitrogenadas. Tá? Elas que vão se ligar formando uma ponte entre uma fita e outra. Se você olhar ali, elas têm um encaixe perfeito uma para a outra. Então você vai ter sempre A se ligando com T, ou seja, adenina se ligando com timina e citosina se ligando com guanina e vice-versa. Guanina com citosina, timina com adenina. E o que seria em si esse ácido nucleico, falando propriamente dito dele? Tá? Então, nos seres vivos, a gente vai ter ele presente de duas formas. No DNA, que seria ali a forma que abriga os materiais genéticos, e o RNA, que vai ser um ácido nucleico mais simples, mas ele vai ter uma função ali ele vai ter uma função mais ativa dentro da nossa célula quando você fala de funcionamento. Né? Então, são macromoléculas orgânicas formadas por nucleotídeos. E de que são formados esses nucleotídeos? Um grupamento fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e as bases nitrogenadas. Então você tem esse ácido nucleico, esse material genético presente nos eucariontes dentro do núcleo. Por isso que eles são eucariontes. Eu significa verdadeiro, carionte núcleo. Então possui núcleo verdadeiro.
E nos procariontes você vai ter esse ácido nucleico disperso na célula de uma maneira desorganizada. Tá? E qual a função desse DNA? Abrigar características genéticas, ou seja, características hereditárias, atuar na transmissão dessas características hereditárias, ou seja, do pai passando para o filho, e controle celular. Então, as informações ali que a sua célula precisa trabalhar, o mecanismo de como ela é coordenada, é proveniente do DNA. Já no RNA, você vai ter uma função mais ativa, de trabalho mesmo. Então, ele vai atuar na síntese de proteínas, tá? Ele vai atuar ali codificando aminoácidos e transportando aminoácidos para as proteínas serem produzidas. Você vai ter sempre essa relação muito íntima de ácido nucleico e produção de proteínas, tá? Principalmente quando você fala do ribossomo. A gente vai ver ele daqui a pouco. Então, aqui mais uma vez para vocês, ó. Lá no núcleo da célula eucarionte, você tem um núcleo, dentro do núcleo tem um nucleossomo, que seria aquele núcleo condensado, e quando você olha ele de uma forma mais relaxada, você vê a dupla fita em forma de hélice, tá? Helicoidal ali, que é a fita do DNA. Então, o que são esses nucleotídeos? Nucleotídeos são monômeros, ou seja, são a menor parte daquele composto orgânico. Né? Então, é a menor parte dos ácidos nucleicos. Composto pelo quê? Como eu já tinha falado para vocês, um fosfato, uma pentose e a base nitrogenada. A diferença de DNA e RNA também está aqui. Tá? No caso da pentose do DNA, é uma desoxirribose. No caso da pentose do RNA, é uma ribose. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre uma e outra. E as bases nitrogenadas também têm uma pequena alteração. Então aqui, grupamento fosfato, tem esse nome por quê? Porque ele é um grupamento químico onde tem a presença do fósforo. Então, fósforo ali que a gente adquire na alimentação e tudo mais, está compondo ali o nosso material genético. As pentoses, a gente tem a ribose e a desoxirribose. Olha ali a diferença. Se você olhar rápido, basicamente é a mesma coisa. Mas se você olhar com mais atenção, ali na parte de baixo, ó, na ribose, a gente tem duas hidroxilas, OH, OH. No caso da desoxirribose, a gente tem OH e H. Então ela tem um oxigênio a menos. Por isso que ela é uma desoxi, ou seja, perdeu um oxigênio, ribose, que é o açúcar. E as duas são pentoses, ou seja, são açúcares com 5 carbonos. No caso das bases nitrogenadas, a gente tem aqui elas 5. Ué, professor, mas você não falou que eram 4? Adenina, timina, guanina e citosina? Sim, mas você também tem a uracila, que vai entrar justamente no RNA. E no RNA você vai ter a timina sendo substituída por essa uracila. Tá? E aí a gente tem as bases pirimidinas e as bases púricas. E aí qual a diferença que você tem entre uma e outra? Estrutural. Olha ali, as pirimidinas, elas são formadas por quê? Um anel. Você vê ali, ó, no centro dela. Já as purinas, ou as púricas, você tem ela formada por 2 anéis. Então é uma diferença estrutural aí nos grupamentos químicos. E aqui a gente tem a regra de Chargaff. O que essa regra quer dizer? E essa regra de Chargaff ela é em homenagem a um pesquisador, tá, chamado Edwin Chargaff. E o que ele descobriu? Ele estava analisando uma fita de DNA e ele percebeu o seguinte: o mesmo número de adenina ele tinha de timina e o mesmo número de guanina ele tinha de citosina. Ele imaginou o seguinte: elas devem ser complementares. Então ele foi tendo seu estudo, ele foi estudando essas interações mais a fundo, tá? E ele chegou a essa regra, tá? De que a mesma quantidade de adenina é de timina e de guanina é de citosina, ou seja, elas são complementares, elas formam ligações entre elas. E aí hoje em dia você consegue ter esquemas muito mais demonstrativos. É só você olhar para essa imagem. Olha lá, você tem a fita de DNA, tá? Por que eu sei que é uma fita de DNA? Porque é uma dupla fita. Você aproximando ela, dê um zoom ali naquelas ligações. Você vê que entre adenina e timina você tem 2 ligações de ponte de hidrogênio. Quando você vê para guanina e citosina, você tem 3 ligações de ponte de hidrogênio. Então, tem essa relação ainda, tem essa relação no sentido de interação ali entre as bases nitrogenadas.
Tá? E como é que você faz para quebrar essas pontes de hidrogênio? Para poder separar a fita na hora da divisão celular. Você tem enzimas que fazem esse trabalho. Tá? Mas essa regra de Chargaff, ela está referente a isso. Que tem, ela está referenciando a isso, que grupos diferentes, bases nitrogenadas diferentes, podem ser o quê? Podem ser não, são complementares. Adenina a timina e guanina a citosina. E aqui coloquei para vocês um quadrinho diferenciando DNA de RNA. Olha lá, em relação à pentose, ou seja, ao açúcar, DNA é uma desoxirribose, RNA é uma ribose. Em relação às bases púricas, no DNA, adenina e guanina, no caso do RNA, adenina, guanina. Então, mesma coisa. Agora, quando você olha para as pirimídicas, aí tem uma diferença. No caso do DNA, citosina e timina, e no caso do RNA, citosina e uracila. Então, você teve essa troca. Em relação à estrutura, no DNA, duas cadeias helicoidais, tá? Aquele espiralzinho, e no RNA, uma fita simples. Enzima hidrolítica, no caso do DNA, vai ser a desoxirribonuclease, e no caso do RNA, vai ser a ribonuclease. Lembrando que esse sufixo aí, ase, está referente ao quê? Enzima. Só você lembrar de quê? Lactase, amilase, tá? Nucleases, todas essas são enzimas. Tá? Em relação à origem, o DNA ele tem origem da onde? Da replicação do material genético. A gente vai ver isso mais à frente. No caso do RNA, a origem dele é da transcrição, processo um pouco diferente. Enzima sintética do DNA é a DNA polimerase e do RNA, RNA polimerase. E a função do DNA, basicamente, informação genética, e do RNA atua no contexto da síntese de proteínas. Aqui, DNA e RNA, lado a lado, mostrando a vocês o que? DNA dupla fita, RNA fita simples. Bases nitrogenadas do RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Do DNA, citosina, guanina, adenina e timina. Aqui a questão do açúcar, mais uma vez. Olha ali, mostrando para vocês que no caso da desoxirribose, ou seja, no açúcar do DNA, você perdeu um átomo de oxigênio ali. Por isso que é uma desoxirribose. Então, a gente viu o seguinte, o DNA ele é formado para quê? A gente viu o seguinte, o DNA ele é formado pelo quê? Uma dupla fita. Beleza? E a gente sabe que as células do nosso corpo estão constantemente em quê? Replicação, divisão celular. Então, essa célula, para poder se dividir, para fazer a divisão celular, ela precisa fazer o quê? Dobrar a quantidade de material genético. Porque senão ela vai dar origem a células com metade do material genético. Isso não pode. Ela tem que manter ali o mesmo material genético da célula mãe. Por isso que você tem mitose e meiose. Meiose só ocorre para a formação de quê? Células de gametas, espermatozoide e óvulo, com metade do material genético. Todas as outras células do corpo fazem o quê? Mitose, que é o quê? Uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente iguais com a mesma quantidade de material genético. Então vamos lá. Então esse processo de replicação ele é muito importante para a formação de novas células com a mesma quantidade de material genético. E como é que isso ocorre? Ocorre na presença de enzimas. Tá? A gente tem uma enzima muito importante que se chama helicase, que ela vai ser responsável por abrir aquela dupla fita. Tá? E a gente tem uma enzima chamada topoisomerase, que ela vai ser responsável por desespiralizar aquela dupla hélice. Então você tem lá aquela fita de DNA toda em espiral. Essa topoisomerase ela vem acertando aquela fita de DNA, fazendo com que ela deixe de estar assim e fique assim. E aí a enzima helicase vem só cortando aquelas ligações que eu mostrei para vocês, ligações de ponte de hidrogênio. Então ela vem abrindo realmente toda aquela fita. E a gente vai ter também a presença de outra enzima muito importante, que é a DNA polimerase, que ela vai ser responsável por fazer essa formação da nova fita. Lembrando que a partir do momento que você abre a formação dessa fita nova, por exemplo, aqui vai ser formada aqui e aqui, elas não são iguais, elas são complementares.
Então vamos supor, só para você entender. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho T, adenina e timina. Quando eu faço essa abertura e eu vou formar uma nova fita aqui, se aqui eu tenho A, aqui eu vou ter A de novo? Não, eu tenho que ter T, porque elas são complementares. E essa relação de complementação vai ocorrendo durante toda a replicação. Aí quando chega no final, você abriu aquela fita mãe, formou duas fitas complementares. O que vai acontecer? Pronto, você formou duas fitas geneticamente iguais. E é isso que eu coloco ali no exemplo para vocês. Olha lá. A nova fita é sempre complementar à antiga. Exemplo, se a antiga é citosina, citosina e timina, a nova será guanina, guanina e adenina. Elas são sempre complementares. Elas nunca são iguais. Cada fita molde é pré-existente a uma fita nova complementar. Então, toda fita complementar ela vai ser advinda de quem? Daquela fita molde pré-existente. Então, você vai ter a formação dessa nova fita através da presença dessas três enzimas. Topoisomerase, que vai agir abrindo, desespiralizando aquele DNA. Você vai ter a helicase, que vai funcionar como se fosse uma tesoura, abrindo aquela fita no meio. E você vai ter a DNA polimerase, que vai fazer o quê? A formação dessa nova fita complementar àquela fita que já existia. Só para vocês entenderem, a gente tem algumas hipóteses, tá, sintetizadas para a replicação do DNA. A mais aceita é qual? A hipótese semi-conservativa, onde você vai ter aquelas fitas pré-existentes sempre sendo conservadas e a nova fita vai ser produzida a partir dela. Olha ali no primeiro exemplo, hipótese semi-conservativa. Você tem a fita em azul, ela é aberta e aí você tem duas fitas separadas. Aqui você vai formar a fita complementar a essa e aqui você vai formar a fita complementar a essa. Então sempre vai ter uma fita pré-existente, ou seja, aquela que é a fita mãe, digamos assim. E aí você tem um modelo conservativo, onde você vai ter ali a produção de uma fita totalmente independente, nova, tá? Mas totalmente independente. Então é aquele segundo exemplo ali, tá aqui também. Você tem a fita azul, formular uma fita azul, continuou fita azul e a nova toda vermelha. E você tem um modelo, a hipótese dispersiva, onde você tem partes aleatórias da fita mãe misturada com a fita nova. Não é muito aceita. Hoje em dia a gente sabe que funciona sim, com toda certeza, da maneira semi-conservativa, onde você vai ter toda aquela ação das enzimas, tá, desespiralizando, a outra enzima helicase vem cortando como se fosse uma tesoura, e você vai ter a formação das fitas complementares a partir de quem? Da fita mãe. E é aquilo ali que você tem no resultado. Tá? Duas cadeias de DNA, onde uma fita é pré-existente, é a fita mãe, e a outra é complementar. E aqui só um adendozinho aí trazendo um a mais. O que são os transgênicos? Vocês já devem ter ouvido falar aí sobre transgênico, já devem ter visto esse símbolozinho amarelo em biscoito, em farinha, em, sei lá, pacote de pão. Mas o que são esses transgênicos? São alimentos que são geneticamente modificados. Você tem a presença muito importante de organismos procariontes, ou seja, bactérias, na produção desses alimentos transgênicos. E para que você faz um alimento transgênico? Para que ele tenha características que não são comuns a ele. Ou seja, essa característica vai trazer uma certa vantagem para ele. Tá? E para isso você utiliza de organismos procariontes, trechos de DNA daquela característica que você quer. Por exemplo, sei lá, eu quero criar samambaia no deserto. Um exemplo, só um exemplo. Eu posso tentar manipular ela de uma maneira genética, ali, mexer no DNA dela, conferindo a ela genes, tá? Trechos de DNA que conferem a ela característica para ela conseguir viver no deserto. É um exemplo que eu dei, um exemplo bem assim, absurdo, mas pode ser dessa forma que acontece. Então a gente tem aí como principais transgênicos milho e soja, que é para quê? Para eles terem características para aumentar a produção, produzir um produto melhor, tá? Mais resistente, ser resistente à praga, ser resistente a condições climáticas. Então você altera o DNA daquele organismo. Então olha aqui, agora a gente vai falar agora a gente vai falar sobre outro processo. A gente falou sobre a duplicação do DNA e agora a gente vai falar sobre a transcrição do DNA, onde você vai ter como produto um RNA mensageiro,
ou seja, você vai produzir um RNA a partir de uma fita de DNA. E para que serve isso? Principalmente para a produção de proteínas, que a gente vai entender mais à frente. Olha lá, durante a transcrição, o que você vai obter? Você tem uma fita de DNA e você vai obter uma fita, um trecho de RNA mensageiro que vai ser complementar à fita de DNA mãe. Tá? Porém, aqui vai entrar aquela troca que eu falei para vocês lá na frente, lá no início da aula. No RNA você troca a timina pela uracila. Tá? Então, eu coloquei lá para vocês, ó, troca T por U, pelo U. Tá? E a enzima RNA polimerase é que vai atuar nessa formação dessa fita de RNA mensageiro. Então, se a gente olhar para esse esqueminha aqui, você tem a dupla fita de DNA e daquela fita ali de baixo, olha lá, você tem um processo de transcrição e forma o quê? A fita de RNA mensageiro, onde era T vai virar A, tá? Que é complementar, e onde é A, você vai ter a presença do U. Por quê? Eles são complementares, você não tem A e T, você agora tem A e U, porque o T, que é a timina, foi substituído pela uracila. E você vai ter ao longo de toda essa fita trincas, tá? São trincas, são de 3 em 3 ali, ó. Você tem AUG, tradução, forma a metionina. Você tem o AUC, tradução, você forma um outro aminoácido. Então é através dessa cadeia de RNA mensageiro que você vai ter informação possível para a formação de quê? Aminoácidos e, consequentemente, para a síntese de proteínas. Então, por isso que eu falei para vocês que o DNA ele é o livro de receitas, de onde partem as informações para ser produzido o aminoácido ou as proteínas, beleza? Então, aqui tem outro esqueminha mostrando para vocês, olha lá. Você tem a ação da enzima, tá, que vai abrir uma parte ali do DNA e através de outra enzima, que é o RNA polimerase, você vai ter a formação de uma nova fita de RNA mensageiro, que é aquela fita azul. Tá? Lembrando sempre que você troca a timina pela uracila no RNA. E aqui a gente tem os tipos de RNA. A gente tem o RNA mensageiro, que ele vai ativar ali no contexto de pegar aquela informação. Tá? Ele vai ser o mensageiro realmente, ele vai pegar aquela informação e levar para algum lugar. Tá? Provavelmente para dentro do ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, enfim. Você tem o RNA transportador, que vai fazer o quê? Vai transportar os aminoácidos. Ele que vai atuar na questão ali, ele vai pegar a informação da RNA mensageiro e vai utilizar aquilo para a formação de cadeias de aminoácidos. E você tem também o RNA ribossômico, que vai estar atuante ali no contexto da produção de proteínas ou cadeias peptídicas. E aqui eu coloquei para vocês um esqueminha. Olha lá. Aqui a gente tem a síntese do aminoácido mensageiro, que é aquele que eu falei para vocês, que é formado uma fita complementar a partir de quem? A partir do DNA, trocando timina por uracila. Ali em cima você tem o quê? Você tem o quê? A fita de RNA mensageiro, essa fita de baixo, beleza? Você tem o RNA transportador trazendo os aminoácidos, referente àquelas trincas que eu mostrei para vocês, 3 bases nitrogenadas, é referente ao aminoácido. E unindo aquilo ao ribossomo, você vai tendo a formação de quê? De cadeias de aminoácidos. E aqui embaixo eu coloquei um gifzinho mostrando isso. Olha lá, o RNA mensageiro ele passa dentro do ribossomo, vem o RNA transportador, coloca aquele aminoácido dentro do ribossomo e aí você tem o ribossomo aglomerando os aminoácidos para formar um polipeptídeo ou uma proteína. No próximo capítulo a gente vai ver melhor a relação entre esses aminoácidos e essas trincas de base nitrogenada que eu tanto falei para vocês, beleza? Galera, então muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula e na próxima aula voltaremos aí falando sobre os RNAs ainda, ou seja, sobre os ácidos nucleicos, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.